Vamos começar, gente? Nath? Dado ok? Tá bom. Tá sendo 9h03 aqui no meu relógio. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? O som tá legal? Sim, o som tá bom. Vamos lá. Então, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui a esse evento, que é o lançamento do projeto Linguagem Simples e Direito Visual no TCE. Quero agradecer a participação e o interesse de vocês estarem aqui, dos servidores do tribunal, dos nossos convidados, colegas do Tribunal de Santa Catarina. Uma surpresa boa agora aqui de manhã, que a Josiane falou que quer participar, já está na sala. A Silvia, a Aldinélia, Sabrina, Magda, talvez apareça, não sei se já estão. Feliz de ter vocês aqui. A diretoria do IPC, em nome do conselheiro-presidente, do diretor-presidente, conselheiro Alexandre Figueiredo, e das diretoras, doutora Hilária Barreto e professor Francisco Otávio Miranda Bezerra, dão as boas-vindas também, e tem dado todo apoio a esse projeto. Meu nome é Paulo Alcântara, para quem não me conhece, né, eu vou fazer uma audiodescrição, que é uma medida sugerida pelo IRIS para acessibilidade, para quem possa eventualmente ver esse vídeo posteriormente. Eu tenho a pele clara, estou de barba home office, geralmente não uso. Estou de óculos, usando uma camisa cor goiaba, sem máscara, estou em teletrabalho, né? E atrás de mim tem uns quadros coloridos. Sou secretário executivo do IPC e coordenador do LIC, o LIC é o Laboratório de Inovação e Controle, que faz parte da estrutura do IPC, é o Laboratório do Tribunal, faz parte da estrutura do IPC, trabalhando de forma cooperada com o NUPESC, que é o Núcleo de Pesquisa, que é também do IPC. A gente está hoje aqui com pessoas muito importantes para a gente, parceiros, pessoas que vão colaborar nesse projeto, como a Liz Filinkowski, faz já todo mundo falar, a Natália Esper, a Isabel Ferreira Lima, a Mariana Zonari, são representantes do Laboratório IRIS, que é o nosso parceiro nesse projeto, a Sandra Valéria, que é do IPC e do laboratório também, Felipe Cury, que é o assessor da presidência, nosso colega e amigo, que vai dar uma palavra agora para abrir esse evento. Felipe. Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Primeiro para saudar todo mundo que está participando do evento, né, os servidores, os colaboradores do tribunal, tá? O pessoal do IRIS também, que está dando apoio não, está trabalhando em conjunto conosco aqui do tribunal no desenvolvimento desse projeto, né, que hoje vai ser o pontapé inicial, né? Antes de eu dar um passo atrás, só me apresentar, né? Eu me chamo Felipe Cury, vocês vão notar o sotaque um pouquinho diferente, né, daqui do Ceará. Eu sou de Pernambuco, mas já estou desde 2009 aqui no Ceará. Passei aqui no concurso do Tribunal de Contas, vim para cá. Sim, minha área de formação é informática, né? Não tem muito a ver com auditoria. Aí fiz o concurso, passei, já estou aqui há 12 anos no Ceará, mas depois que a gente está adulto não perde mais o sotaque, né? O sotaque vai acompanhar a gente até o fim da vida. Pronto, aí eu queria agora, inicialmente, o projeto é bastante interessante, eu falei com o Paulo essa semana, ele me explicou o projeto direitinho, e isso sempre foi uma vontade, um desejo meu, né, que eu tinha, desde que eu entrei no tribunal, eu senti essa dificuldade da gente se comunicar com o jurisdicionado da gente, com a sociedade e com o jurisdicionado. Eu digo isso por quê? Porque quando eu trabalhava em Pernambuco, eu era do Poder Executivo lá, e vinham os relatórios do Tribunal de Contas do Pernambuco para a gente responder. E a gente passava mais tempo para interpretar o que estava sendo pedido do que para responder esses relatórios do Tribunal de Contas. E esse projeto vem justamente, né, para a gente facilitar a linguagem que a gente usa nos relatórios, nos documentos do tribunal, e facilitar o acesso da população, né, que é o nosso público-alvo, a consumir o que a gente está tentando dizer. Ou seja, o tribunal, né, tem que fazer a linguagem, se fazer entender por quem é o público-alvo da gente. A gente tem que entender que o tribunal não escreve só para advogados, para contadores, para especialistas da área orçamentária, financeira. A gente escreve para um público bem heterogêneo. E nossos documentos têm que ficar claros para todas essas pessoas, tá?
Aí o projeto, né, aqui só o pontapé inicial do projeto, né, o Paulo, junto com o pessoal da IRIS, a doutora Liz Filinkovski, que vai explicar direitinho, né, quais seriam as etapas hoje do projeto, e eu queria pedir a sensibilização de todo mundo do tribunal, né, que estiver participando, para se engajar nesse projeto, porque não adianta só alguma área do tribunal ficar atento a esse quesito, né, da linguagem simples, da linguagem mais com direito visual, e outras não. Tem que ser uma ação de todo o tribunal. Isso é interessante até que seja um projeto, né, para sensibilização de todas as áreas de gabinete, de Ministério Público, da unidade técnica, para que todo mundo tenha os textos mais homogêneos, né, e de fácil acesso. O tribunal já, com relação ao tema, né, vem adotando coisas bem empíricas, né? A gente já, agora na gestão do doutor Edilberto, a gente já vinha tentando fazer relatórios que a gente chama de relatórios simplificados, né? Tem as contas por exemplo, as contas do governador, é um relatório bem técnico, bem extenso. A gente tentava fazer de forma bem intuitiva um relatório simplificado, para ter justamente acessibilidade para a população como um todo. Só que isso aí a gente não usava nenhuma técnica específica, que eu espero que com esse projeto a gente consiga mais desenvolver isso aí, né? A gente consiga entender mais quais são as necessidades para quem a gente escreve e se fazer entender melhor. Tá? Por fim, eu só desejo aí uma boa palestra, né, para todo mundo, que a gente aproveite bastante o conhecimento do pessoal do IRIS, né, que são especialistas no assunto. Também parabenizar, né, na figura do Paulo Alcântara, né, que ele está lá como responsável aí por essa área nova do IPC, né, que é a área de inovação e controle, o Laboratório de Inovação e Controle, e desejar um bom evento para nós todos e um engajamento, mais uma vez, um engajamento com as futuras etapas desse projeto, tá? Bom dia a todos, eu vou acompanhar vocês até o final da apresentação, e qualquer dúvida, o conselheiro Valdomiro Tavra, né, que é o atual presidente do tribunal, tem bastante interesse nesse projeto e se colocou à disposição, né, para qualquer necessidade que venha a ter, tanto o grupo do IRIS quanto o IPC, entrar em contato com a presidência, que ele vai fazer o possível para tentar atender as necessidades. Tá? Bom dia, pessoal. Obrigado, Felipe, pelas tuas palavras e pelo apoio aí do presidente conselheiro Valdomiro Távora. Vai ser importante para o projeto. Queria registrar também a presença do Juraci Muniz, coordenador geral do IPC, e em nome dele agradecer o apoio todo da equipe aí do IPC para esse evento e para os próximos passos do projeto, né? Esse projeto, gente, ele pretende implantar no TCE a adoção dessas técnicas de linguagem simples, direito visual, com o objetivo de tornar mais claras as comunicações do TCE com os gestores públicos, servidores públicos, de seus jurisdicionados, né, e também para a sociedade. Então, o projeto é uma ação, na verdade, de uma parceria maior, que foi firmada entre o Tribunal de Contas e a Casa Civil do Governo do Estado, por meio do laboratório IRIS, né, que é o Laboratório de Inovação e Dados, que trabalha com linguagem simples, a Isabel me explicou, desde do seu início, né? Inclusive tem um programa de linguagem simples, e o tribunal está entrando nesse programa aí com muito ânimo. No projeto, gente, vão ser realizadas oficinas nessas técnicas, linguagem simples, direito visual, e a criação, ser desenvolvido também um grupo de trabalho, um grupo de simplificação de documentos, para a gente trabalhar documentos reais mesmo, na prática, nos setores do dia a dia, que efetivamente se tornem simples, né? Fora os exercícios durante as oficinas, né? Hoje a gente vai ter uma palestra, nesse evento curto aqui de lançamento, vai ter uma palestra para sensibilizar o público sobre a importância da linguagem simples, que vai ser com a Liz, que é a embaixadora da linguagem simples, ela vai explicar, a apresentação dos resultados de um questionário que a gente enviou para todos os servidores, para justamente medir o nível de conhecimento na linguagem simples e se há realmente interesse e aplicação dessa técnica dentro do tribunal. Umas 95, 94 pessoas responderam, a gente vai dar esse feedback, e explicar as etapas do projeto, né, as oficinas, etc. Aí já vai ser com o pessoal diretamente do IRIS, a Isabel Ferreira Lima e a Mariana Zonari, tá? Então, vamos começar nosso evento, tá? Vamos convidar agora, então, para a Liz Filinkovski, que é a embaixadora da linguagem simples no setor público do Ceará.
A Liz, ela é embaixadora, né, como eu falei, é soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e trabalha na célula científica do Comando de Engenharia. A formação dela é fisioterapeuta e fisiologista do exercício. Liz, a palavra é sua. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Paulo. Grande amigo, grande parceiro aí na linguagem simples, né, Paulo? Já introduzindo, antes de falar um pouquinho de mim, da rede, né? Paulo faz parte da nossa rede de linguagem simples. Botei no chat aí, todos estão convidados a participar. Pois então, eu sou Liz Filinkovski, assim como o Felipe, eu também não sou daqui, eu sou de Brasília, Felipe, então talvez eu também não perca o meu sotaque, apesar de morar alguns anos no Ceará. Fazer minha audiodescrição, né? Eu tenho cabelo castanho, olhos castanhos, pele parda, e tô toda branca aqui, né? Minha parede está branca, minha blusa é branca, para trazer muita paz e muita tranquilidade, muito tudo que a gente precisa nesse momento, né? Pois então, eu sou embaixadora da rede e eu venho junto com a Isabel fazendo um trabalho, né, de linguagem simples. Deixa eu só marcar meu tempo aqui, porque eu também não quero extrapolar o tempo de vocês. Fazendo um trabalho de linguagem simples. E uma coisa que a gente escuta muito mas a linguagem do governo é assim mesmo, a linguagem é séria, a linguagem é formal, não vamos mexer nisso não. É assim que eu faço, é assim que a gente faz, há mais de 30 anos é dessa maneira que eu faço. Mas para esse tipo de pensamento eu preciso, me desculpa, eu preciso falar duas grandes coisas. Primeiro, te lembrar o contexto em que nós estamos inseridos, né, no país, e te lembrar da era digital, que é a era que nós estamos vivendo. Com relação ao período que estamos no país, ao país em si, existem alguns dados que são muito alarmantes. Eu estava até estudando, eu gosto muito de estudar história, estudar antropologia e chegar na realidade brasileira, né? Então, o que eu tenho visto, né? Os dados do PNUD nos trazem a triste realidade de que nós somos o sétimo país mais desigual do mundo. Isso é muito triste. Os nossos índices se comparam a de Botsuana. Também tem dados do INAF que falam que 12% da nossa população somente é proficiente em leitura, né? E a proficiência vai de não somente ler o texto, mas interpretar tabelas e coisas desse tipo. 12% é muito pouco. E um dado triste também é dos retratos do Brasil, né? Retratos de leitura do Brasil, que diz que o brasileiro lê, em média, 2,4 livros inteiros por ano. E 30% da população brasileira nunca comprou um livro. Então, é interessante a gente saber em que contexto a nossa linguagem de governo está sendo inserida. É nesse contexto. E a nossa linguagem, né, a linguagem do brasileiro, enfim, sempre foi inserida de modo a, como eu posso dizer, a trazer uma questão de classe social, né? A gente vê na década de 20, por exemplo, quando as pessoas iam para a Europa e traziam, né, toda a carga europeia de vocabulário, de roupas, de comportamentos, e isso determinava quem tinha condição financeira, quem não tinha, né? Então a gente consegue ver que tudo isso vai construindo uma divisão de classes muito nítida, né, trazendo um preconceito linguístico e tudo isso vai nos afogando e acaba que a gente começa a falar uma linguagem de governo dentro desse contexto sem nem pensar direito por que a gente fala dessa maneira, né? E uma outra coisa que eu quero falar também é sobre a era digital, né? Ainda que você não tenha um pensamento social, mas eu creio que todos aqui tenham, existe essa questão muito forte que é da era digital. A era digital é essa era que temos nos últimos 10 anos mais produção de conteúdo e de dados do que em toda a história da humanidade. É uma era em que os nossos conhecimentos de hoje ficaram arcaicos em 3 anos. É uma era que, segundo as ondas de Schumpeter, né, que são aquelas ondas de inovação, que são aglomerados de inovação, é a era do software, da tecnologia, da nanotecnologia, da biotecnologia. Então, a gente precisa pensar em todo esse contexto, né? Eu estava lendo um dado interessante, né? Em 1986, nós tínhamos a quantidade de dados relativas a um CD por pessoa. Hoje nós temos 2,5 quintilhões de dados por dia. Então, assim, como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai se comunicar? Como é que a gente vai usar uma linguagem que a gente usava há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos? A gente precisa também transformar a nossa linguagem, a gente precisa adaptar a nossa linguagem ao mundo atual, ao contexto brasileiro atual, ao contexto digital atual. Não adianta mais falar da mesma maneira, porque falando da mesma maneira,
a sua informação, a sua linguagem vai cair num mar de informação, num mar de fake news e vai se perder e não vai ser utilizado. Então, assim, qual é o país que todos nós sonhamos, né? É um país transparente, é um país translúcido, é um país ágil. E a gente precisa entender que a linguagem faz parte dessa transformação. Quando a gente fala de modo translúcido, quando a gente fala de modo simples, quando a gente fala de modo claro, a gente precisa entender que a gente está falando de um modo transparente, que a gente está falando de um país que a gente quer, né? E esse país começa por mim, começa por vocês de tribunal, né? E o meu clamor hoje é que vocês importem a linguagem simples. O que é importar, né? Não é nem no sentido de trazer de fora, apesar da linguagem simples ter sido mesmo trazida de fora, né? Lá nos Estados Unidos, chamada de plain language, em outros países de língua espanhola, chamada de linguagem clara, para a gente é linguagem simples, mas eu quero usar o importar do Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu vejo muitas coisas dele, então, assim, ele fala assim, importar, trazer para dentro, portar dentro de si. É isso que eu tenho hoje para pedir. Portem a linguagem simples para dentro de si. E o próprio Cortella fala assim, que a gente tem que parar com aquele discurso de mas o que farão sobre isso? O que será feito? E começar a falar o que eu posso fazer, né, sobre isso. É dessa maneira que eu quero enxergar o mundo. Existe um psicólogo, Carl Dunker, e ele fala que um olhar viciado nas coisas dificulta muito a sua definição de problemas e a solução de problemas. Então, desvicie seu olhar dessa linguagem antiga. Ela não se aplica mais. Ela não se aplica mais nessa era digital, em que as pessoas olham o texto e já por estudos a gente sabe que por meio do eye tracking, né, o seu olho vai seguindo, né, os estudos mostram que as pessoas leem em F, lê a primeira linha inteira, lê a segunda linha pela metade, depois ela rastreia o texto. Então, como é que você quer inserir um texto de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos atrás nesse contexto? Né? Já não cabe. E, por fim, um dado interessante que eu li também é que uma linguagem que comunica verdadeiramente com a pessoa faz alterações fisiológicas no corpo dessa pessoa. Olha que interessante, né? Pensou o governo se comunicando nesse nível com o cidadão, né? É um nível muito, muito evoluído, né, de linguagem, muito transparente, muito conectado com o cidadão. E é isso que eu tenho que pedir para vocês. O próprio Cortella fala, né, que quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre essas coisas, o mundo se transforma, né? A gente transforma o mundo. Então, queria convidá-los para a rede. Coloquei aqui no chat o nosso link para a rede. A Bel vai fazer uma projeção de tela para mim aí, porque o meu projetor de tela não tá legal. E é isso, ó, gente. Todos estão visualizando? bit.ly/rede-ls Ceará. Caso queiram entrar, a nossa rede está aberta para todos, a nossa conversa é aberta com todos, a rede é viva, a rede conversa, a rede sente, a rede se comunica e a rede pensa junto. Então, é muito legal que vocês façam parte dessa rede também. Tá bom? Bem-vindos, obrigada por essa oportunidade e estamos aí para o que precisarem, tá bom? Obrigado, Liz. Era isso que a gente queria, assim, uma pessoa super empolgada e que conhece o tema, né? Não é só empolgação, que estuda e está aí representando. Então, era isso que a gente queria para motivar os servidores, porque o projeto vai ser um pouco longo, né? A gente vai ter as oficinas, tem o grupo de trabalho e a gente quer mostrar resultado. Obrigadão. Agora vamos passar a palavra para a Sandra Valéria, nossa colega do IPC e do laboratório. Sandrinha. Bom dia a todos, meu nome é Sandra, vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho uma pele parda, tenho cabelo castanho meio claro, estou aqui no melhor ambiente para que não tenha nenhuma interferência, e é na sala do meu apartamento, tem uma estante atrás de mim com a televisão e um rádio aí dos anos 50, que era do meu bisavô. E é um prazer estar aqui com todos vocês, né, participando desse evento muito importante para nós, do Laboratório de Inovação do TCE, em parceria aqui com o pessoal do IRIS LabGov. Eu vou subir aqui a apresentação, porque nesse momento eu vou passar para vocês os resultados de uma pesquisa que nós fizemos junto aos colegas servidores.
Deixa eu ver aqui. Eu acho que está... Deixa eu ver aí. Vocês vão me falando aí, nessa minha apresentação, eu também vou ter aí a participação. Acho que dá para ver aí. Tá ok, gente? Dá sim. Assim, você só maximizar, né? Isso. Tá ok aí? Todo mundo tá... Tá, melhorou. É para colocar a tela cheia, Sandro? Mas tá dando. Eu tinha colocado aqui a tela cheia. Bom, nessa apresentação, eu vou ter aí a participação da Isabel, também da Mari, né, do pessoal do Iris Labigov, e a gente vai falar aí exatamente sobre, inicialmente, essa parceria que começou lá com o evento de inovação jurídica em linguagem simples, em novembro de 2020, foi muito bacana, que a gente teve aí, digamos que o marco inicial dessa parceria do LIC com o Iris, e a partir daí foi que a gente viu que seria interessante, então, a gente entender mais e se apropriar dessa técnica, né, que é a linguagem simples. Então, como diz a própria Heloísa Fischer, né, que a gente teve a oportunidade de participar de uma palestra lá na Secretaria de Governo, né, que a gente, na Casa Civil, que a gente foi convidado pelo pessoal do Iris. Então, é interessante a linguagem simples porque ela é uma técnica de comunicação, né, que permite que um conjunto de práticas voltadas para a elaboração de textos fáceis de ler, e também não deixa de ser uma causa social, porque as pessoas elas têm o direito de entender as informações. Então, a partir disso aí, a gente começou a fazer esse primeiro passo, que seria dessa nossa parceria. Então, a gente tinha que sentir como estava esse entendimento dos nossos colegas sobre a linguagem simples e, no caso, a inovação jurídica, e aí a gente preparou um questionário, a gente se reuniu para isso, e a gente aplicou esse questionário, e depois a gente começou a analisar esses dados. E aqui eu trago hoje para vocês exatamente esses dados. E nesse momento hoje, a gente está nessa parte exatamente de sensibilização, né, para vocês conhecerem esses resultados, e a partir daqui a gente também realizar oficinas de inovação em linguagem simples no setor público, e também oficinas de direito visual, até a gente chegar aí no final e, com certeza, ter aí um grupo de disseminação e também de pessoas que vão atuar aí com linguagem simples. A gente entendeu que seria interessante para o tribunal essa primeira parceria, porque nós temos aí vários organismos que são interessados na nossa organização. A própria sociedade, a gente faz muita entrega para a sociedade, nós temos os nossos jurisdicionados, gestores públicos, tanto no âmbito do Estado como no âmbito dos municípios, o Poder Legislativo, né, a própria Assembleia, outros órgãos também de controle em nível não só na esfera estadual, municipal, como federal, e também outras instituições públicas. Então, no caso específico do tribunal, a gente tem essa sensação que a linguagem simples, ela normalmente é rebuscada, ela é muito formal, tem esse aspecto de ser técnico, porque a gente atua nessa parte das finanças públicas, tem também o que a gente chama de juridiquês, e muitas vezes a gente não usa formas alternativas de linguagem, que são os infográficos, os vídeos, né? Os canais de comunicação, mídias sociais, TV, podcast, YouTube. E tudo isso a gente vem trabalhando no caso do tribunal, e aí, especificamente,
A gente tem 2 boas experiências, que foi o parecer prévio das contas do governador, que a gente já buscou isso aí, essas formas alternativas da linguagem simples, e também o manual de redação e organização textual, que também já é aí um grande avanço, são passos interessantes que a gente vem observando no aspecto da apropriação da linguagem simples. Então, a nossa pesquisa, nós tivemos, enviamos questionários a todos os servidores do tribunal, né, que seria buscar facilitar a compreensão de documentos públicos, o que os nossos colegas entendiam sobre esse tema. Nós tivemos, dentro do universo dos servidores do tribunal, 94 respondentes, a maior parte deles da Secretaria de Controle Externo, que é a nossa área fim do tribunal, uma das áreas fins. Desse total, 58% eram e são analistas de controle externo. Desse público também, a gente teve aí pessoas que tinham de 6 a 10 anos de tempo de serviço no tribunal, em torno de 27%, de 10 a 20 anos, 20%, e mais de 20 anos, 21%. Ou seja, a gente conseguiu aí que esses respondentes tivessem uma certa participação de todos esses grupos aí, desse intervalo de anos, que foi bem interessante, porque aí mostra um pouco mais a visão e a experiência que as pessoas têm dentro do próprio tribunal. E aqui os resultados, né? O que é que a gente começa aí com essa questão dos resultados? 97% acredita que o setor público, como um todo, precisa melhorar a forma como se comunica por meio dos documentos. Isso é interessante porque tanto no setor público como também em termos de tribunal, é praticamente o mesmo percentual, porque deu 96% de servidores também que acreditam que o Tribunal de Contas precisa melhorar a forma como se comunica. E quando se fala com relação tanto ao setor público quanto ao TCE especificamente, 79% entendem também que tanto a administração pública como a sociedade civil serão impactados com essas possíveis melhorias. Nessa apresentação, a Isabel e a Mari também, elas têm a liberdade, né, de fazer seus comentários, não é isso, meninas? Então, fiquem à vontade quando vocês entenderem que seja interessante vocês também comentarem. Com relação ao tamanho dessa nossa pesquisa, a gente viu especificamente que 88% acredita que é relevante reduzir a quantidade de palavras dos documentos públicos. Né? Isso é um aspecto que eu considero bastante relevante, porque muitas vezes a gente tem uma tendência a ter textos muito longos, né? Então passam a ser um pouco mais cansativos, e talvez a gente perca, em alguns momentos, um pouco mais desse aspecto da objetividade. A gente não pode perder a qualidade, mas a gente também precisa sempre buscar a questão da objetividade, para que a gente não tenha o desinteresse daquele público que está ali buscando informações, né, e tentando entender o que é que normalmente se quer passar, tanto no aspecto do setor público em geral, como também no Tribunal de Contas. Então, se a gente for dar uma olhada aí nesse gráfico, né, com relação à produção de documentos em tamanho adequado, ao propósito e considerando o público-alvo, a gente vê aí que no setor público, 61% discorda, né, que o setor público produz esses documentos em tamanho adequado. E no TCE, 51%, né, dos colegas entenderam que o tribunal não produz esses documentos em tamanho adequado. Oi, Sandra. Pois não. Pedindo licença aqui, vou levantar minha mãozinha. Bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentando aqui que a Sandra deixou o passe livre para a gente comentar, né, Sandra? Exato. Pronto, eu sou a Isabel Ferreira Lima, eu coordeno aí esse belo projeto, belo programa, né? Virou um programa, estou me acostumando, porque cresceu já, mas é um programa Linguagem Simples Ceará, uma iniciativa do IRIS, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo, do Ceará.
E muito feliz dessa parceria estar se concretizando cada vez mais um passo aqui hoje. Então, comentar aqui esse dado do questionário, né, de 88% acreditando que é relevante reduzir a quantidade de palavras dos documentos públicos. E aí, só para a gente pensar aqui que essa redução de quantidade, né, de palavras, essa redução no texto, não significa não colocar a informação na íntegra, né, não significa não trazer a informação na sua integralidade, mas significa apenas pensar meios de fazer um enxugamento dessa linguagem, né, dos parágrafos, das sentenças, das orações, né. Muitas vezes eu tenho o uso de uma locução verbal, eu uso 2 verbos, quando eu poderia usar apenas um, né? E isso, no decorrer de um documento técnico, tem um efeito muito interessante, porque vai alongando, né? Quando eu uso essas estruturas mais alongadas, eu vou alongando o meu documento como um todo. Então, é pensar nessa perspectiva de como eu posso trazer mais concisão e mais precisão, né? Para dentro da minha oração, da minha sentença, ali, da minha construção dos meus parágrafos. Então, reduzir essa quantidade de palavras não significa deixar informação que deve ser informada de fora do documento, mas significa trabalhar, que é um processo, inclusive, bem complexo, né, a questão da precisão e da objetividade que a Sandra falou aí. Então, é isso, a gente vai batendo essa bola aqui de vez em quando. Obrigada, Sandra. Com certeza. É porque você sabe que quando a gente está apresentando, a gente vê só a nossa tela e por isso que eu não vi a sua mão levantando. Então, tanto você quanto a Mari, eu, inclusive, agradeço se vocês fizeram observações, porque cada vez mais vai trazer informações e esclarecimento bem interessantes sobre essa nossa pesquisa. Então, continuando aí, gente, sobre o aspecto da linguagem, né? 95% concorda que é relevante redigir utilizando palavras mais conhecidas do público-alvo e evitando, tanto quanto possível, jargões e termos técnicos. Essas palavras mais conhecidas, vem muito, a Heloísa Fischer fala muito sobre essa questão de uma palavra que hoje está muito em voga, né? A empatia. É você pensar em quem vai ler o texto, né? Isso é importante, de você trazer palavras corriqueiras, usuais. Muitas vezes a gente pensa mais na gente que está escrevendo e não lembra de quem vai ler. Será que a pessoa que está lá do outro lado, que vai ler, a sociedade, o nosso jurisdicionado, ele vai ter essa percepção que a gente acha que enquanto está lá produzindo aquele texto, é um pensamento, ou você está expressando exatamente o que se espera que do outro lado, quem vai ler, realmente entenda? Então, essas palavras mais conhecidas são bem interessantes nesse sentido. Então, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê aí, no setor público como um todo, utiliza a melhor linguagem possível nos documentos que produz, a gente vê que um percentual de 68%, 63% aí discordam. No caso do tribunal, 56% entendem que realmente o tribunal, como um todo, ele utiliza a melhor linguagem possível nos documentos que produz. E com relação aos recursos alternativos, 97% concordam que é relevante utilizar, quando pertinente, recursos alternativos. Esses recursos alternativos, a gente até já comentou, que são questões dos infográficos, de imagens, áudios, vídeos, que eles facilitam a compreensão dos documentos que você produz, essa informação que você quer passar. E aí, Sandra, nesse gráfico, pois não. Posso só complementar? Desculpa te interromper, né? Como a Bel disse, né? Você permitiu a gente interromper, sim, né? Então, importante, Mari. Só para, até porque meu primeiro momento de fala, meu nome é Mariana Zonari, tá? Eu sou gestora de inovação jurídica do IRIS, e o que eu queria complementar aqui, tá? Sobre a questão dos recursos alternativos, que são esses recursos visuais, como a Sandra bem falou. É muito importante quando a gente fala disso no direito, porque a gente tem, às vezes, uma visão de que, ao utilizar esse tipo de recurso, a gente está infantilizando o documento. E a gente está, às vezes, por a gente usar cores ou por a gente usar elementos como balões ou infográficos, etc., às vezes a gente tem essa impressão de que a gente está
infantilizando o documento ou tirando a seriedade do documento, e é algo que é uma barreira que a gente precisa quebrar, né? Especialmente quando a gente fala do uso disso no direito em âmbitos que são mais formais, como, por exemplo, no próprio TCE, né? Então, é importante falar isso. Bem, e aí a gente vai para o gráfico aí, Mário, foi bem interessante que você observou, se o setor público explora satisfatoriamente recursos alternativos ou complementares ao texto dos documentos que produz. 73% do setor público entendeu que não, e 53% no Tribunal de Contas do Estado do Ceará entende também que não explora satisfatoriamente. Com relação a alguns aspectos específicos, a gente vê aí que 82% acredita que o mais importante é tornar mais fácil de entender a linguagem dos documentos, principalmente quando você pergunta assim, o que é que mais importa, né? Então, 82% acredita que o mais importante é tornar mais fácil de entender a linguagem dos documentos. No segundo lugar, está exatamente o uso de recursos alternativos que a gente comentou anteriormente. Depois a gente, no caso com 12%, e a gente tem 6% aí, que é diminuir a quantidade de texto nos documentos, que seria uma última prioridade. 59% acredita que o menos importante é diminuir a quantidade de texto de documentos. E com relação a esses aspectos do documento, quais tipos de documentos produzidos pelo TCE precisam de mudança com mais urgência, né? Isso aí foi interessante que a gente viu que comunicações ao público geral, 40%, e a gente sabe que o tribunal, nós temos a nossa ouvidoria, nós temos a nossa secretaria, processuais que emitem documentos também, a comunicação aos jurisdicionados, pareceres técnicos, aí no caso, a comunicação aos jurisdicionados, 28%, pareceres técnicos, 25%, relatórios de auditoria, 23%, acórdãos, 23%, e publicações do Diário Oficial, 22%. Então, esses documentos, dentro da nossa pesquisa, é o que o pessoal entende que necessita de mudanças com maior urgência. Nós tivemos também ofícios, resoluções, instruções normativas, informações, ou seja, outros documentos também que foram citados, mas esses aí foram os mais relevantes dentro do que foi apurado. E aí a gente vê, quando a gente pergunta se o pessoal, né, ouviu falar de iniciativas de linguagem simples em governo, 48% diz que nunca ouviu falar, do contingente de 94 respondentes, e 58% também nunca ouviu falar de iniciativas de inovação jurídica, que é o direito visual. Mário, você quer fazer alguma observação, Isabel também, sobre esses resultados aqui? Eu posso só complementar, Sandra? Sim, por favor. Essa parte, né? É um número significativo, né? 48% não conhece ainda essas iniciativas de linguagem simples, né? Na administração pública, no setor público, mas também não é muito... chama atenção, mas também como é que eu posso dizer? A gente entende, né? A linguagem simples é um processo que já vem acontecendo fora há várias décadas, né? Desde os anos 1970, a gente tem um ganho de força muito grande, mas isso é lá fora, nos Estados Unidos, no Reino Unido e em demais países de língua inglesa. No Brasil, a gente tem uma chegada da linguagem simples em 2018, com uma publicação da Heloísa Fischer, que é a maior especialista em linguagem simples em língua portuguesa, né, no Brasil. Então, ela meio que abre esse movimento, inaugura esse movimento aqui no Brasil. Então, 2018 para cá, a gente tem aí pouquíssimo tempo, e as primeiras iniciativas estão surgindo, né, os governos estão aplicando. No Nordeste, o Ceará é o primeiro governo a trazer a técnica da linguagem simples. Há muita pesquisa em desenvolvimento, há muito estudo em desenvolvimento, né, ainda. Então, mas é um número muito interessante para a gente avançar exatamente nessa parceria, né, e tornar a linguagem simples, derrubar aí esses 48%,
e fazer com que todo o tribunal possa se familiarizar e abraçar e aderir esse movimento e aplicar essa técnica no seu dia a dia, né? É isso. Que bom. Para a gente já se caminhar para o final, até para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, nossas considerações finais sobre a pesquisa, que de uma maneira geral, né, os respondentes entendem que o cenário no setor público em geral é pior, né, menos simples que o do Tribunal de Contas do Ceará. Isso ocorre também em relação aos aspectos específicos explorados na pesquisa, a questão de tamanho dos textos, linguagem e recursos alternativos. E o aspecto mais bem avaliado do TCE em relação ao setor público, de forma geral, foi exatamente o uso de recursos alternativos, né? Que a gente viu aí uma diferença de 20% e que a gente observa que o tribunal vem realmente utilizando disso, mídias sociais, né? E alguns outros recursos que são bem interessantes e que estão fazendo realmente a diferença nesse momento, principalmente de pandemia. A prioridade para mudanças é transformar a linguagem dos documentos, em segundo lugar, o uso de recursos alternativos e, por fim, está a quantidade de textos nos documentos. As comunicações ao público, em geral, é o principal tipo de documento a ser simplificado, como a gente viu. Em seguida, estão as comunicações aos jurisdicionados, 22% apontam que as publicações no Diário Oficial são os documentos mais prioritários. Isso aí a gente também viu quando a gente apresentou anteriormente, que são realmente os 3 elementos que mais precisam dessa simplificação. E, por fim, um comentário sugerindo aí um estudo com quem poderia ser potencial usuário de nossas informações, ou seja, usuários que ainda não alcançamos, né, dentro desse universo aí e desses organismos que têm interesse na nossa organização. A linguagem simples, ela tem uma aplicação muito grande no âmbito do TCE, a gente pode utilizar quando a gente faz notificação a gestores, na comunicação da ouvidoria, nas nossas instruções normativas, no parecer prévio das contas do governador, no portal da transparência, também nas orientações passadas pela ouvidoria, nos acórdãos e resoluções, em notas técnicas, em recomendações e determinações. Então, vocês vejam que é um mundo de oportunidades que possam ser contempladas com o uso da linguagem simples e também do direito visual. Então, por fim, para encerrar aqui essa apresentação, eu trago aqui um trecho do livro da Heloísa Fischer, que ela fala que uma comunicação está em linguagem clara quando o texto, a estrutura e o design são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o que procura, compreender o que encontrou e usar essa informação. Usar a linguagem clara significa priorizar o leitor, descobrir o que os leitores querem saber, de que informação precisam e ajudá-los a alcançar suas metas. Eu quero só deixar claro que quando a Heloísa fez essas observações, ela ainda usava o termo de linguagem clara, né, como a Alice falou, que vem lá do espanhol, mas ela já, recentemente, né, já vem utilizando aqui a terminologia correta, que é de linguagem simples. Gente, então é isso, agradeço a oportunidade, a paciência de todos, e vou, então, passar aí para o Paulo continuar com a apresentação. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, Sandra. A gente achou, foi muito boa a sua apresentação e a gente achou importante, né, Sandra, dar esse feedback para quem preencheu o questionário, né, que a gente às vezes é bombardeado diariamente com pesquisas, mas a gente gosta de ver as conclusões. Agora, passando já diretamente, né, para as nossas especialistas, pessoas que a gente admira muito, lá do IRIS, a Isabel Ferreira Lima e a Mariana Zonari, que elas vão comentar como é que vai acontecer o nosso projeto, quais são os próximos passos, etc. Opa, Paulo. Bom, os próximos passos, né? Prática, oficinas práticas de aplicação de linguagem simples e direito visual. Vou falar aqui das 2 oficinas de linguagem simples, mais especificamente. A gente tem 2 modelos de oficina que a gente vai aplicar com vocês. O primeiro é uma oficina que se volta para as diretrizes, né? Linguagem simples é uma técnica e, como técnica, ela tem uma série de diretrizes, orientações, né?
para a produção daquele determinado conteúdo. Então, o IRIS desenvolveu, desde o ano passado, 10 passos para redigir, para produzir em linguagem simples. E aí a gente se aprofunda na primeira oficina nessas 10 diretrizes e faz exercícios práticos, né, para aplicar essas diretrizes. A gente já sai com o conhecimento sendo ali aplicado dentro de um universo familiar de vocês, ou não, porque a gente também pode provocá-los trazendo textos diversos do universo de vocês para que a gente possa problematizar e refletir sobre a linguagem. Essa primeira oficina, ela também tem esse caráter muito reflexivo. Linguagem simples é uma coisa que a gente também deve pensar a linguagem, problematizar a linguagem dentro do contexto que a gente vive, saindo de um estado analógico e migrando para um estado digital. A gente vive essa geração e é normal que a gente esteja passando por todos esses questionamentos. A segunda oficina, ela é uma oficina mais alongada, ela vai se dividir aí em 2 turnos ou 2 dias, né? E a gente vai aplicar as etapas da linguagem simples. A linguagem simples, como técnica também, além das diretrizes, tem 4 etapas, que é o planejamento, a escrita ou a revisão de um determinado documento, a revisão e o teste, né? São quatro passos. E nós vamos aprender a fazer desde um planejamento, passando pela produção, revisando e, inclusive, fazendo pequenos testes de compreensão leitora daquele documento que nós produzimos ou revisamos, tá? São encontros online, são encontros super leves. O IRIS desenvolveu essa metodologia no auge da pandemia do ano passado, né? Então, a gente modelou essa oficina para um modelo para o online, com dinâmicas, mas com ferramentas muito fáceis e intuitivas de usar, e são oficinas muito agradáveis e muito dialogadas, com bastante prática mesmo. Tá certo? Vou passar para a Mari falar um pouquinho das oficinas de direito visual. Obrigada, Bel. Então, na sequência das oficinas de linguagem simples, a gente vai ter 2 oficinas de direito visual, também super práticas, tá? Na verdade, a gente vai ter uma que ela é um pouco mais teórica para explicar um pouco de como funciona e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, e aí é um negócio super bacana, porque a gente começa a perceber que esses 2 assuntos, eles estão totalmente interligados, e não adianta nada eu pegar um texto extremamente rebuscado, cheio de palavras difíceis, juridiquês, etc., e querer simplesmente acoplar elementos visuais nele. Isso não vai gerar uma comunicação clara, isso não vai gerar uma comunicação efetiva. Então, a gente no IRIS costuma dizer que a linguagem simples é uma etapa indispensável para você utilizar elementos visuais e recursos visuais dentro da sua comunicação. Então, essas nossas oficinas se complementam muito bem. E aí, na segunda oficina, a gente vai fazer uma oficina mão na massa, né? E aí é outra coisa que é bacana para a gente desmistificar a ideia de que eu só posso fazer direito visual se eu for designer, se eu souber mexer no Photoshop, no InDesign, no Figma, etc, etc. O que não é verdade. A gente vai desmistificar isso nessa oficina. Vocês vão conseguir fazer mão na massa, protótipos de direito visual com as habilidades que vocês tenham hoje em Word, em PowerPoint, em Canva, no Miro, enfim, a gente vai abusar de alguns recursos, mas o grande objetivo é vocês perceberem o seguinte, que utilizar, se tem design é melhor ainda, mas o grande objetivo é, se você, que você pode fazer direito visual num guardanapo se você quiser, então assim, o que interessa no final do dia é você conseguir entregar aquela informação de uma maneira empática, pensando na pessoa que vai receber aquela informação e de uma forma que ela efetivamente vá compreender aquela informação. Então, a gente vai desmistificar essa ideia de que a gente só consegue fazer direito visual se a gente tiver necessariamente essas habilidades ou um designer dentro do time, né? Então, é importante isso. Então, a gente vai ter essas 2 oficinas na sequência das 2 oficinas de linguagem simples. E, pessoal, só queria interromper um pouco aqui essas maravilhosas que estão falando aqui, Isabel e Mari Zonari, só para dizer, assim, desmistificar uma questão da linguagem simples, né? Às vezes você fala, mas eu não sou jornalista, eu não sou da área de letras, eu não trabalho com isso, necessariamente, né, com linguagem. Mas eu preciso dizer para vocês que isso é para todo mundo trabalha com linguagem, né? Todo mundo dentro do setor público trabalha com linguagem. Então, não se assustem, não achem que
que a linguagem não é para você, que a linguagem simples não é para você. A linguagem simples é para todo servidor público, basta querer e se engajar. Obrigado, pessoal, pela explicação aí das próximas etapas. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho a tela. Estão vendo? Vai aparecer agora aqui. Está aparecendo alguma coisa? Tá, falta só maximizar. Certo. Vamos ver aqui se eu consigo. Está aparecendo aí um tabuleiro de jogo? Tá ótimo, Paulo. Pronto. Assim. Então, gente, isso aí é o seguinte, isso é uma novidade que a gente está tentando, um piloto. No Laboratório de Inovação, a gente tem que pensar em inovação em todas as nossas ações, e dentro até do escopo da Escola de Contas, onde a gente está albergado, né, trabalhar com gamificação. Então, isso a gente pretende fazer essa gamificação nesse projeto, onde cada pessoa vai passar por essas etapas, e essas etapas são justamente as fases do nosso projeto. E vão receber medalhas ou selos digitais, de forma a engajar mais os participantes. A gente sabe que o dia a dia tem muita rotina, né? E também motivá-los, né? Então, ao longo dessa jornada, a gente vai ter 7 fases, e eu vou explicar rapidinho para vocês agora. Hoje, por exemplo, é a primeira fase, que é o lançamento e sensibilização, né? Por isso que a gente chamou aqui a Liz e as meninas do Íris, para fazer a sensibilização no tema, para todo mundo ficar realmente bem animado para participar. Então, todo mundo já recebe uma medalha. Depois vocês vão receber, não ficou pronto hoje, ficou pronta hoje. Mas é uma medalha para dizer assim, eu apoio o movimento, eu apoio a linguagem simples. Quem participar de alguma fase vai receber essa super medalha aí para reconhecer que a pessoa realmente apoia o movimento, que é uma cultura, né, que a gente quer transformar. A segunda etapa seria a oficina, participação, né, da oficina de linguagem simples, que vai tratar das diretrizes, como a Isabel comentou, e também vai receber uma outra medalha e um certificado que é o padrão das nossas oficinas, nossos cursos dentro do IPC. A terceira etapa é a continuação, a segunda fase da oficina de linguagem simples, com a aplicação. Depois, tem início as 2 oficinas de direito visual, conforme explicou a Mari Zonari, a parte teórica e a parte prática, para cada um recebe um certificado. Após isso, pessoal, mãos à obra. A gente vai convidar pessoas que queiram se engajar em um grupo de simplificação de documentos. Pessoas dos vários setores do tribunal, ajudando a gente da equipe do projeto a pegar documentos reais e tentar gerar versões simplificadas e testar isso junto ao nosso público-alvo. Quem participar do grupo também será medalhado. A última etapa, quem participar, na verdade, de tudo, e vai ter um momento de apresentação dos resultados do projeto, vai receber uma medalha especial e um certificado especial. Esse certificado é um certificado de formação emitido pelo tribunal, pelo IPC e pelo Íris, certificado de formação em linguagem simples e direito visual. É uma forma de prestigiar quem participou de todas as etapas do projeto, né, da nossa gamificação. Então, essa a gente vai jogar, né, no bom sentido aí, durante o projeto dessa forma. E ao longo do tempo, depois, de forma mais permanente, né, por isso tem a ampulheta aí marcando, a gente pode ser que servidores, é isso que a gente quer, servidores se transformem em agentes de linguagem simples dentro do TCE, pessoas que realmente se motivaram, aprenderam e têm vontade de perpetuar o uso dessas técnicas nos seus setores. A gente já sabe já desconfia até de alguns colegas que até se candidataram, né, Virgílio? Se candidataram para ser agente de linguagem simples, o que a gente fica muito feliz, né? Então, a gente quer reforçar com isso o convite a todos para se engajarem no projeto, vai ser bem bacana e todo mundo vai aprender junto. Nós do LIC e todos vocês do tribunal vamos aprender juntos com o Íris, que é realmente quem detém o conhecimento e vai repassar tudo isso para a gente, tá? Vou parar aqui a apresentação. E gostaria, nesse momento, de abrir para perguntas, sugestões de vocês, dúvidas. O projeto é de todos nós, a gente quer todo mundo bem participante e está aberto aí para quem quiser comentar, tá? Dos servidores, fiquem à vontade.
Bom dia, pessoal. O Felipe aqui de novo. É uma dúvida mais para as meninas do Íris, que têm experiência no assunto, né? Eu queria saber delas se elas fizeram um projeto similar em algum órgão do Poder Executivo e como foi a receptividade lá do pessoal, dos servidores lá desse órgão. Oi, Felipe. Mari, eu vou começar aqui rapidinho e passo para você. Mas só falando, o projeto, a Linguagem Simples, né, no governo do estado, o programa Linguagem Simples tem 1 ano, começou com o Íris, e desde então a gente vem trabalhando em conjunto, em parceria com vários órgãos, né, do governo do estado, e até de fora do Ceará também. A receptividade é muito boa, Felipe, a gente se surpreende até. É algo mais específico, né, trata da linguagem, muitas vezes de escrita, esses processos de escrita, mas é algo que traz aí um caráter de mudança, né, então isso desperta muito as pessoas entenderem, e elas mesmas sentem necessidade disso, né, quando a gente mostra na prática a aplicação da linguagem simples, as pessoas se sensibilizam, né, porque elas veem como aquilo tem um impacto positivo, né, como elas realmente conseguem enxergar esse impacto positivo, sobretudo quando a gente fala na linguagem simples direcionada para o cidadão, porque a linguagem simples, ela também tem uma aplicação muito forte de modo interno nas organizações, né, há um ganho interno para os servidores e colaboradores muito grande, né, então, sim, um relatório, mesmo que ele seja partilhado entre gestores, entre alta gestão, se ele estiver com a linguagem simples, né, esses servidores e esses gestores sentirão um impacto muito positivo, né, tomada de decisão, por exemplo, ela vai ser muito mais ágil, muito mais rápida a partir de um documento em linguagem simples, porque ele vai conseguir localizar a informação principal, vai conseguir entender imediatamente e já vai conseguir fazer uso dessa informação. Então, assim, no geral, a linguagem simples é um tema muito simpático, certo? Ela é algo muito agregador e traz esse caráter reflexivo que as pessoas começam a se questionar se é necessário realmente ter todo um excesso de complicação, né? Assim, não é simplificar demais, é apenas deixar o que é complexo demais de fora, né? Sempre direcionado com o público-alvo. Eu vou passar aí para a Mari comentar também. Gente, para não me alongar e não ficar repetitivo, eu acho que o comentário da Abel também se aplica para o caso do direito visual. É uma pauta, como a Abel falou, simpática, digamos assim. É uma pauta que é bem recebida, porque eu acho que a gente tem algumas pesquisas disso. Salvo engano, a gente tem uma pesquisa da BITS Academy, depois eu posso até compartilhar com vocês, que diz que isso foi uma pesquisa nacional, feita tanto dentro quanto fora de executivo, judiciário, etc., que mostra que grande parte, acho que 96%, acho que o número é 96 ou 98%, acreditam que a comunicação jurídica precisa ser mais simples, mais clara, mais acessível. Então, é um movimento muito, muito simpático, como diz a Abel, né? As pessoas reconhecem que a gente fala uma língua difícil de ser compreendida, muito técnica, e entendem a importância da gente modificar esse cenário, né? Então, eu entendo que é uma pauta bem recebida. Sobre essa receptividade, eu gostaria só de falar mais um pequeno aspecto aqui, que o que a gente percebe é que a inovação acontece quando a questão é útil, né, e necessária, assim, no sentido de, caramba, eu não só preciso disso, mas eu preciso muito que isso aconteça, né? Então, a gente tem visto, assim, como a Bel falou, né, a gente saiu de um projeto de linguagem simples para um programa de linguagem simples. Em 1 ano, a gente alcançou muitos órgãos, né? Tem muita gente já trabalhando nesse aspecto. Então, é essa pauta boa de se trabalhar e necessária. Quando a gente fala da linguagem simples, todo mundo que a gente conversa tem no seu subconsciente algo como, eu precisava disso. E nem sabia, às vezes, mas eu precisava disso. Então, por conta disso, a linguagem, graças a Deus, tem crescido muito dentro do Estado. E a receptividade, como todo mundo aí já falou, tem sido ótima.
queremos multiplicadores, porque os nossos braços ainda são poucos. Quem dera tivéssemos 10 braços cada um aqui, né? Então, quanto mais multiplicadores, melhor. Ah, Felipe, só uma coisa. Tem resistência, sim, e tem contraponto também, o que é muito saudável, inclusive, os contrapontos e as resistências, né? Para que a gente possa fazer um processo de reflexão. Então, tem os contras também. E aí a gente se alimenta disso para as reflexões. É muito interessante. Alguém mais quer comentar, gente? Vigílio levantou a mão aí. Vigílio. Opa, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bom, eu queria primeiro, Paulo e Sandra e as demais apresentações, eu queria, sim, parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa extremamente feliz. Eu já tinha falado para o Paulo em outra ocasião, falei para a Sandra, eu acho que essa iniciativa, ela aproxima o cidadão, aproxima as pessoas que se servem, se apropriam dos serviços do tribunal de uma maneira muito mais humanizada, tá? Então, alguém já falou, a Sandrinha já tinha falado na empatia como o termo do momento, mas de fato, a gente está vivendo um momento muito singular com essa pandemia e eu acho que os órgãos eles precisam se aproximar muito mais das pessoas, Paulo. E acho que é imensamente feliz, você foi muito pertinente quando você disse, eu desde aquela reunião que eu estava me sentindo muito empolgado. Acho que a gente que trabalha na ouvidoria, a gente tem uma percepção muito clara quão necessário a gente precisa se abstrair dessa distância e se fazer muito mais próximo, muito mais ao lado do cidadão, ao lado do jurisdicionado, ao lado do servidor. Então esse trabalho ele vem, não poderia vir no momento mais oportuno, tá? E acho que é extremamente feliz, é um divisor de águas, quer dizer, é um outro momento, é um redesenho do serviço público dentro de um contexto completamente diferente. Queria só registrar aqui a minha satisfação de poder participar e parabenizar aí pelo profissionalismo, a maneira como vocês vêm conduzindo o IPC, você, a Sandra, todo o IPC, tá? E essa parceria feliz com esse órgão que já tem uma experiência muito bacana, para que a gente possa realmente se apropriar e que o tribunal veja isso. É um projeto que deve envolver todas as áreas, porque, como bem foi falado, quer dizer, a gente precisa apresentar muito mais coisas, quer dizer, de uma maneira muito mais acessível e simples a quem se utiliza dos nossos serviços. Grande abraço e parabéns a todos vocês. E eu já me coloco aí como um multiplicador, na medida do possível, dessa linguagem acessível, dessa linguagem simples. A gente fala muito em linguagem cidadã. Então, vocês estão de parabéns. Grande abraço, viu? Oi, Vigílio, já vamos começar a preparar, cunhar a sua medalha. Preparar a sua Maravilha. medalha. Assim, viu? Especial. Grande a abraço, Josiane viu? quer falar alguma coisa, né, Josiane? TCE de Santa Catarina. Eu queria agradecer. E nós que estamos também nesse caminho aqui no Tribunal de Contas, nesse movimento da linguagem simples, e eu sou assim, fã, né? Sou fã de vocês, acompanho o Iris, acompanho a Isabel, Nath, Liz, Mariana, assisti todas as lives e fizemos os cursos, estamos multiplicando. Estamos também com um projeto. Tem uma história de mais de 10 anos de amizade com a Sandra no outro movimento, né? Conheço o Juraci, com o Paulo, nós temos uma parceria entre as escolas, né? Então, nós temos essas instituições irmãs aqui, e ver se... É impressionante, porque a gente está estudando e está construindo o nosso projeto, né? Daí, quando a gente vê ele, assim, desenhado, como vocês fizeram, assim, ficou tão lindo, e eu não estou sendo objetiva, porque eu estou meio emocionada, porque é tão lindo de ver, que eu só queria dizer isso para vocês, assim, que olha, parabéns, espero que a gente possa fazer uma rede realmente, né, já tem a rede de linguagem simples, mas que a gente tem essa rede entre os nossos tribunais também, e que a gente consiga fazer ações conjuntas. Mas, olha, parabéns, parabéns.
Obrigado. Raimi, quer comentar? Oi, Paulo. Não, só, né, elogiar a iniciativa, né, apesar de se falar muito de simplicidade, mas por trás tem um tema que é extremamente complexo, né, você rompeu o desafio de ser simples sem ser superficial, né, eu quero ser simples, mas não quero ser superficial em meus relatórios, em meus documentos. Isso não é fácil, né, isso não é fácil quando se pensa que nós temos, né, nós, Tribunal de Contas, por exemplo, nós temos né, digamos, uma gama de públicos aí que variam fortemente, né? Queremos atingir a grande sociedade, queremos atingir as pessoas, o cidadão comum, mas ao mesmo tempo sabendo que esses documentos, em alguns momentos, né, são enviados são compartilhados com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, com magistrados. Então, não é uma atividade, né, não é um objetivo tão simples o que se quer, né? Essa é a simplicidade, tá certo? Em meio a um ambiente que é extremamente heterogêneo, de públicos, né, extremamente heterogêneos, e saber que produzindo documentos, né, e que eles não trazem, né, por trás ali essa superficialidade, né? Se eu ver um documento emitido por um Tribunal de Contas, e rapaz, isso aqui, puxa vida, né, não tem conteúdo, de tão, digamos, simples que ele ficou. Então, não é uma tarefa fácil, né? É bem complexo, assim, encontrar esse trade-off aí entre ser simples, né, sem essa perda de conteúdo, sem essa perda de conteúdo que tem por trás, tá? E aí, eu só queria fazer saber se já existe algum estudo já foi feito aí pela turma do IRIS, né, já estão nessa estrada já há algum tempo aí. Se existe alguma métrica, né, alguma avaliação que foi feita, rapaz, realmente, né, essas, como acho que a Alice bem falou, rapaz, isso tem que trazer um resultado, né, isso tem que trazer um resultado. Não tem inovação sem resultado. Para mim, de repente eu produzo, né, um documento que é simples, que no nosso entendimento ele é simples, tá certo? Ele é simples, mas tá bom, tá certo? O que isso efetivamente, né, gerou de resultado, né? Se existe alguma forma, alguma métrica que eu possa observar, olhar e digo, ó, tá certo? Nós tínhamos aqui um divisor de águas, ó, até aqui nós produzimos esses tipos de documentos, né, tínhamos esses resultados. Passamos, então, a produzir esses outros documentos numa linguagem simples, e aí alcançamos alguns resultados na dimensão A, B e C, o que for, tá certo? Algo que a gente possa, né, mais à frente dizer, ó, tá certo, ó, gente, tá aqui, ó, tem um resultado aqui que valeu a pena esse esforço, valeu a pena implantarmos isso aí, valeu a pena esse projeto. Senão a gente acaba ficando na questão, estamos produzindo documentos em linguagem simples, tá bacana, legal, pô, então, sim, mas e aí, né? E aí, no que isso efetivamente resultou, tá certo? Eu, assim, eu não sei se tem algumas formas, algumas métricas que foram pensadas, alguma forma que eu possa olhar o antes e o depois e dizer, poxa, bacana, valeu a pena. Só, tá? Tem, Raimi, com certeza, porque o documento anterior a gente já tem e a gente vai ter a versão simplificada dele e, além do mais, em inovação a gente trabalha assim, checando com o público-alvo, entendeu? Fazendo um trabalho de verificação mesmo de quem vai ler. Eu sempre falo, não é assim que a Bel vai mostrar para a Mari e todo mundo da equipe, ou do tribunal, né, de forma geral, vai achar, não, está super claro isso aqui. Não, a gente tem que ter o feedback, esse tipo de pesquisa que a gente fez lá com o gestor, lá com a sociedade, aí sim vai chegar no que você quer, que é realmente o objetivo, que a inovação foi à rua, foi colocada em prática, aliás, que a criação, né, a invenção foi colocada em prática, aí virou realmente uma inovação, melhorando a vida do cidadão e do servidor público, né? Tem mais alguém que quer comentar, gente? Que eu queria passar para a Sandra, a doutora Hilária quer falar uma palavrinha, mas vamos lá, a gente quer ouvir vocês. Bom, eu acho que ninguém mais, né, Paulo? Então, vamos lá dar sequência aqui. Vamos lá. A gente vai enviar aí, gente, no chat, um link para vocês responderem um questionário, né, que a gente quer ter as melhoras nos nossos eventos, é importante, e vocês respondam, porque por meio dessas respostas é que vocês vão realmente receber o certificado, né? Então é importante, o pessoal aí do IRIS, eu acho que a Nath já está subindo aí o link do questionário, então não deixem de responder. É importante também a gente
reforçar os agradecimentos à nossa equipe lá do IPC, especialmente, né, que também nos ajuda muito em todo esse trabalho, né, o nosso coordenador geral do IPC, o Juraci, que sempre está nessa luta diária, né, conversando com todo mundo para que a gente possa realizar as nossas ações da melhor forma possível. E também a gente vai ter aí, a gente vai passar também a palavra para a nossa diretora executiva, Hilária, agradecendo também aqui a nossa direção do IPC, e também a todos os servidores do tribunal que tiraram um pouco do seu tempo, né, de trabalho, mesmo sendo remoto, mas para responder esse questionário que a gente considera que foi um marco muito grande. A Nath já colocou aí o link para vocês avaliarem, por favor, façam a avaliação. E também agradecer a participação da Josi, né, minha amiga querida, que lá no TCE de Santa Catarina está aí participando e prestigiando também esse trabalho. Pessoal do NUPESC, que a gente está aí vinculado também, agradecer. E vou passar agora, então, a fala para a nossa diretora executiva, a Hilária, né, para ela fazer aí as falas finais. E lembrando que depois da fala da Hilária, gente, eu peço que todo mundo abra suas câmeras para a gente poder fazer aqui uma foto, né, do nosso evento. Então, vou passar aí. Sim, pois não. Eu sei que a gente já está no final, e desculpa te interromper e atrapalhar a fala da Hilária, mas só porque eu estava, enquanto o Jaime estava fazendo a pergunta, eu fui buscar aqui uma fonte que a gente vai trabalhar de forma bem mais detalhada dentro das nossas oficinas de direito visual, tá, Jaime? Mas só para matar um pouquinho a curiosidade, ou talvez aguçar um pouquinho a curiosidade. Legal, Lara. Vou mostrar aqui para vocês um material, 2 minutinhos, vou mostrar aqui para vocês um material que a gente já tem. Então, assim, é um negócio muito novo, então a gente está começando a ter dados e pesquisas sobre isso agora. Tem uma pesquisa que vai sair na próxima semana de um grupo que chama Visuló, que é um grupo que só faz isso, e fez uma pesquisa muito bacana com magistrados e a aceitação desse tipo de documento com magistrados. Mas a gente tem essa pesquisa aqui, ó, que é muito bacana, que eu vou compartilhar com vocês dentro das oficinas, sobre o comportamento de usuários diante de documentos jurídicos, né? E aí ele fala tanto de experiência de usuário, ele tem grupos, né? Grupos de controle, grupos leigos, o tipo de botão, qual cláusula que a pessoa entende que é mais fluida. Então, você vê que essa cláusula, o tópico 1 e o tópico 2 tem exatamente o mesmo texto, mas só o fato dela estar num box mais reduzido, mais enxuto, 64% das pessoas já optaram pela segunda, porque entenderam que era mais curto. E daí a gente vê também documentos sem elementos visuais e com elementos visuais, com apenas ícones, e 92% optaram pelo modelo contendo recursos visuais, recursos de legal design. Então, assim, isso aqui é uma das coisas que a gente tem para mostrar para vocês e que com certeza a gente vai trabalhar muito melhor dentro das oficinas, mas só para responder um pouquinho a tua pergunta, tá? Obrigado, Mariana. Ótimo. Valeu. Foi ótimo. Então, por favor, a nossa diretora executiva aí, a Hilária, e depois, gente, vamos fazer nossa foto, tá bom? Oi, gente, bom dia a todos. Prazer estar nessa manhã chuvosa de nossa cidade. Louvar essa grande iniciativa, especificamente de todos os envolvidos, nas pessoas, eu destacaria aí o Paulo Alcântara, a Sandra Valéria, a grande contribuição da Isabel, Mariana, Liz, que sempre com essas realizações vem trazendo e vem nos familiarizando cada vez mais com a necessidade, né, da implantação nas instituições dessa linguagem simples, dessa linguagem cidadã, inclusiva, social, contribuindo para a cidadania, contribuindo para a qualificação de um serviço público responsável.
e realmente foi extremamente procedente essas observações que o Raimi fez aí no final, informar ao público certo, a quem nós vamos direcionar, sem perder, né, a necessidade, sem deixar uma informação superficial. Realmente, eu acho que esse cuidado, ele é sempre, vem sempre à tona, né? Eu vivenciei agora momentos bem importantes que eu queria apenas exemplificar aqui para vocês, convivendo com a equipe de médicos, que a equipe, né, de médicos, quando ele vai falar, são linguagens técnicas, né? E para isso eu precisava de um tradutor, para ficar mais simples para mim, embora houvesse o esforço do médico, né? Mas, no final, realmente, a gente começa a conviver e começa a compreender melhor. Mas se o tribunal quer informar para o cidadão, né? Se a gente quer levar o controle externo, se a gente quer levar o controle social para as comunidades periféricas, então essa linguagem, com certeza, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser, né, ela precisa conter, né, o viés informativo e da comunicação. Então, gente, eu acho que hoje foi uma manhã extremamente valiosa. Eu faço aqui meus agradecimentos à presidência do Tribunal de Contas, na pessoa do presidente, na pessoa da Aline, do Felipe. Muito obrigada, Felipe, pela contribuição aí no nosso evento. A secretária de administração, o Raimi aí como hoje coordenador do NUPESC, o nosso coordenador geral, Juraci, Paulo Alcântara e a Sandra mais uma vez, Josiane, essa fera aí que vem nos acompanhando, realmente assim, é uma amiga e uma companheira das batalhas, ela contagia realmente com essa disposição sempre do servidor público que quer sempre contribuir, né, e colaborar. O Vigílio da ouvidoria, a procuradora jurídica, então, assim, a secretária de administração, a coordenadora da comunicação do tribunal, uma área extremamente importante para estar nesse barco aí, né, navegando conosco. Então, é muito importante que as áreas, né, estratégicas do tribunal estejam aqui nesse momento, porque todo programa, todo projeto inicial é uma grande batalha, né? E quanto mais unidos estivermos e empenhados, mais profícuo será o trabalho, né? E melhor a gente e melhor resultado teremos. Então, um abraço a todos, gratidão por todo o empenho, por toda a participação e até nosso breve evento. Um abraço, gente. Pessoal, então, obrigada, Hilária, pelas suas palavras. Mais uma vez agradecendo a todos. Vamos ligar aí as câmeras para a gente fazer uma foto final, por favor. E aí o pessoal do Iris, né? A Nath, você puder abrir as câmeras, por favor. Aí estou pedindo ajuda aos universitários para, assim, quem quiser tirar foto, gente, vamos fazer um grande movimento, um marco desse momento para a gente registrar, seja porque aqui o Meet não é capaz de pegar todo mundo em uma só foto, seja para a gente multiplicar e movimento pela linguagem simples, pela simplificação, pelo direito visual. Parabéns. Vou aqui para a minha foto e convido vocês a tirarem suas fotos também, mas deixa eu tirar essa primeiro, todo mundo passa perfume, 1, 2 e... Foi essa a minha. Agora convido todo mundo mantém o perfume para a gente tirar nossas fotos, quem quiser. Vi que a Josiane está aí, muito bem, Josiane. Mas agradecer muito a energia, o empenho, desejar todo o sucesso e estamos juntos, contem com a gente. Parabéns, Paulinho, Sandra, obrigada pela presença, Liz, muito obrigada, Mariana e Isabel. Obrigado a todos, gente. Muito bom. Obrigada, Iris. Ótima e excelente parceria. Bom dia A todos. Bom dia, senhoras. Um abraço. Tchau. Obrigado, tchau. Sandrinha. Obrigado, Raimi. Obrigada, Paulo, todo mundo. Isabel, a gente se encontra Nádia, nas oficinas, hein? A gente se encontra aí nas oficinas, certeza, que eu quero saber. gente. Estamos juntos. Vamos divulgar o calendário esses ainda. emblemas. Eu quero ganhar esses emblemas, hein, Paulo? Como é que eu faço? E respondam ao tem questionário, medalha. pessoal. Não deixe de responder o questionário, importante. Um abraço. Um abraço. Obrigado aí por tua presença. Obrigada, pessoal. Tchau. Danusa. Tchau, gente.